A paz do Senhor. Meu nome é Irmão Marcelo e sejam todos muito bem-vindos ao canal Revelação Irmão Marcelo. Hoje eu quero falar de alguns assuntos, mas o principal tema está relacionado às emoções humanas, a qual todos nós fazemos parte. Bem, meus amigos, nós seres humanos somos dotados, somos robôs programados, colocamos assim, este cérebro aqui e este coração é programado para aprender a tomar decisões, crenças e ideologias que muitas vezes nos tornam dependentes sempre daquilo que foi construído pelo próprio homem. E há várias questões em que nós nos colocamos diante de uma questão dificultosa em que relacionamos ou a problemas sentimentais, espirituais, e sempre temos alguma coisa a ter que questionarmos, ou no nosso pensamento, que falamos com Deus o tempo todo. Então eu queria fazer uma coisa para vocês, que muitas vezes na nossa emoção a gente fala achando que nós estamos falando com algum ser espiritual, mas estamos falando muitas vezes com o nosso próprio eu, com o nosso próprio ego, com o nosso próprio desejo. Porque todos nós, como crianças, bebês, vocês podem observar que cada criança ela tem uma forma de encarar cada situação. Todos nós já fomos crianças, todos nós já tivemos os nossos filhos. Hoje meu filho está com 26 anos. Há 20 anos atrás ele tinha 6 anos. E imagino que tudo aquilo que meus pais, que são seus avós, minha esposa e eu passamos sobre ele, e que ele foi criado na igreja evangélica, o que passaram para ele. E aí, ele passou a ter o temor de Deus. Isso é muito bom, o temor. Agora, o que às vezes confundimos é as nossas emoções. E muitas vezes elas estão muito atreladas às filosofias orgânicas a qual nós fomos criados no conjugo familiar e no conjugo da igreja, que formam as principais características humanas. Meu nome é Irmão Marcelo, o canal é Revelação Irmão Marcelo, e peço a vocês que compartilhem este vídeo para podermos ter um raciocínio melhor sobre tudo que vemos. Não há uma coisa aqui na Terra que seja exatamente correta, exata, sem falhas. Todos nós falhamos, isso é a Bíblia que fala. A ciência falha, tudo relacionado à ciência. A nossa cultura é falha. Os nossos desejos são falhos. O nosso corpo humano é falho. O carro que você tem, a moto, tudo, computador, celular, tudo é falho. Até porque esse é um novo celular, com 2 câmeras, mais moderno do que eu tinha, que está me servindo muito bem. Enfim, tudo nessa terra tem uma falha. Porque nós fomos construídos sobre falhas. Não sei se vocês estão me compreendendo. Nós somos derivados de nossos pais, de nossos avós, dos nossos bisavós, que por sua vez também vieram condicionar as mesmas falhas mecânicas e sentimentais. E muitas vezes, quando achamos que falamos com Deus, nós deixamos de perceber que Jesus nos passou uma mensagem muito clara sobre isso. Aí a pessoa vai dizer, mas eu questiono o irmão,
Porque a Bíblia diz que a oração é falar com Deus. Correto, exato. Mas que oração você está falando? A oração do seu ego? Da vontade de você ter um carro, uma moto, um helicóptero, um avião, um iate, ou ganhar um bom dinheiro, uma boa casa, uma casa própria. Há várias situações e narrativas criadas pelos nossos sentimentos, pelo nosso cheiro, pelas nossas visões e pelos nossos pensamentos. Meu nome é Irmão Marcelo e o canal é Revelação Irmão Marcelo. E falando sobre revelação, Jesus nos revelou como deveríamos orar ao Senhor. Quando nós nos dirigimos a essa oração, observamos que Jesus citou e colocou o Pai Nosso que estás no céu. Olha, Pai Nosso que estás no céu. Se Ele está no céu, certamente é que nós estamos clamando através de alguém que tenha condição de ser o nosso intermediário. E quem seria esse intermediário? Tão presente na época era Jesus Cristo, que era o Filho unigênito de Deus, que era o seu intermediário. O que estava no Pai, estava no Filho. Há pouco tempo atrás eu achava que eram as mesmas pessoas, mas depois eu entendi que não. Que Jesus é o único Deus. Prestem bem atenção. Mas ele tinha um Pai acima de tudo. Então esse Pai, ele não tem contato conosco. Ele é que aprova tudo sobre todos nós. Quando Deus fez o homem e a mulher, Adão e Eva, segundo a Bíblia, Deus deu dotado de uma certa norma, um certo conhecimento. Comereis de todos os frutos, você imagina aqui, de todos os frutos, menos de o fruto do conhecimento. As brincadeiras e narrativas de alguns católicos enfatizaram que foi a maçã, né, e que Adão, né, se deitou com Eva e cometeu um ato pecaminoso. É muito mais fácil de você entender assim, né? E aí foram expulsos do paraíso. Mas não foi nada disso. O fruto do conhecimento está além do que uma forma mecânica de relação entre homem e mulher, mas sim o fruto do conhecimento. E foi através desse fruto do conhecimento que veio a ciência. E a ciência humana, até hoje, ela tem se multiplicado de forma que, vocês podem observar, nos trazem um conforto, mas nos trazem também um acomodamento, né? O homem hoje ele se tornou muito sedentário, muito preguiçoso, muito acomodado com certas questões, né? Isolando Deus da sua vida. Mas o que seria Deus? Quando as pessoas dizem que Deus, né, no caso o Senhor, Deus Supremo, eu falo com o Senhor, eu peço a Deus, eu oro ao Senhor. Outros pedem para que morra, outros pedem para que ressuscite, outros pedem para que cure, outros pedem joias, diplomas, geladeira, enfim. O ser humano é dotado de várias imaginações, porque foi aquilo que nós fomos preparados para acreditar. E acreditamos, e tornamos parte desse conjunto e deste ensinamento. Mas a questão é totalmente irrelevante, porque outros vão ter e adotar o conhecimento de Sócrates, de Aristóteles, né? E outros vão trazer conhecimentos e fábulas de tantos outros homens que fizeram parte da nossa história, ou parte da sua vida. Meu nome é Irmão Marcelo, eu estou aqui para falar sobre nossas emoções. Muitas vezes, na sua emoção, você fala com Deus e pede algo que para você é tão injusto,
tão sublime. Mas notou que quando mais nós pedimos, mais nós nos distanciamos dos nossos objetivos. Sabe por quê? Porque, como eu falei, que Adão e Eva foram dotados do conhecimento da ciência, ou do fruto, da árvore do conhecimento, é que quando você adquire conhecimento, adquire capacidade, qualificação profissional, você entra no mercado de trabalho, você trabalha, você alcança alguns status e você tem a sua vida independente. É neste ponto que muitos erram. Outros querem não procurar melhorar de vida, se acostumam na vida que eles têm, não correm atrás dos seus objetivos e depois acham que indo para certas regiões vão alcançar as mesmas coisas que naturalmente você poderia fazer. Até porque eu não estou dizendo que você é incapaz, mas nem todos vão conseguir as mesmas coisas que muitos outros conseguem, até mesmo sem trabalho. Porque tem pessoas que ganham uma herança, tem outros que alguém dá um dinheiro muito bom, tem outros, que jogam na loteria e conseguem ganhar um bom dinheiro. Mas isso são situações que todos nós não devemos nos colocar quando não temos nada na nossa frente, nada de concreto em nossas mãos. E quando nós falamos que vamos falar com Deus, temos a certeza que vamos falar com Deus, e outros vão dizer, não, irmão, nós temos que ter fé, realmente. A fé é o fundamento das coisas que não vemos. E é muito lindo isso, é muito bonito, sendo que existem coisas que faltam para que essa fé se torne uma realidade na nossa vida, no nosso dia, nas nossas práticas e nas nossas decisões. Meu nome é irmão Marcelo, eu quero apenas abrir os seus olhos. Prestem bem atenção. Quando nós achamos que falamos com Deus, nós achamos que temos a capacidade de falar com Deus, acreditamos nisso. Mas acontece que nós não falamos com Deus de maneira alguma. A única forma que Jesus, que quando estava presente, ele ficou ausente, ele deixou o Espírito Santo de Deus. O Espírito Santo de Deus, porque Jesus subiu aos céus, então ele deixou o Consolador. O que seria esse Espírito Santo de Deus? Bem, vamos entrar agora numa questão. Quando nós meditarmos numa palavra simples, eu queria que, estou com a Bíblia aqui embaixo, e eu queria só colocar aqui um versículo da palavra de Deus. Deixa eu ver aqui um momento. Gálatas 3:10. Vamos começar por aqui. Todo aquele que está debaixo das obras da lei está debaixo de maldição. Prestem bem atenção. Nós fisicamente precisamos da palavra de Deus, mas muitos agregam a lei de Deus, a inércia da lei. O Velho Testamento não tem nada a ver com a lei de Deus. O Velho Testamento fala sobre, substancialmente, as vidas e as vitórias e as conquistas, tanto dos homens de Deus, como até mesmo nós retratamos isso na palavra, sabemos desses objetivos. Porém, há uma luta interna entre a carne e o Espírito de Deus. Aí caímos lá em Gálatas capítulo 5:19.
As obras da carne são prostituição, impureza, lascívia, ciúme, porfia, uma série de coisas. E quais são as obras do Espírito de Deus? Não é a nossa carne, não é a tua consciência, nem teu coração. O Espírito Santo de Deus é algo que nos traz coisas novas, em que a nossa carne vai todos os dias rejeitar. A sua carne vai levantar com fome, com sede. A sua carne vai levantar com questões humanas, com papéis para assinar, com cartões, com cheque, com contas, com uma série de coisas que nós ocupamos a nossa vida atualmente. Já o Espírito, não. É longanimidade, benignidade, amor, fraternidade. É abençoar, é não sermos como os demais religiosos são. Entendem? Que quando Jesus falou sobre o Pai Nosso, ele disse acertadamente o que deveríamos ter em nossas mãos. O Pai Nosso é algo tão sublime, é algo tão perfeito que achamos que não possamos entender, porque é fácil de entender. Muitos oram o Pai Nosso, mas não entendem, porque não prestam atenção que devemos perdoar, que devemos dar outra face, que devemos fazer só o bem, que devemos dividir o que temos. Essa é a questão. Para que nós fomos dotados do nosso conhecimento, dificilmente alguém vai dividir o que tem. Porque nós somos egoístas. Nós somos centralizadores. O que é centralizador? Eu sou da Assembleia, sou da Batista, sou da Presbiteriana, eu sou da Wesleyana, eu sou isso, eu sou aquilo, eu sou de direita, eu sou de esquerda. Estudos sobre características humanas, literárias, nós podemos tirar proveito de algumas coisas para entendermos que nós vivemos num planeta com um grande conflito social, porque vivemos como se fôssemos pequenos vermes, brigando pela sobrevivência, brigando por status, brigando por posições. Por isso que Jesus disse: fazei discípulos sobre toda a terra. Ele não disse para fazer Tito ou Timóteo sobre toda a terra. Porque essas lideranças religiosas, aí você deveria entender um pouco sobre Constantino, entender o que foi a reforma da Igreja Protestante de Martinho Lutero, entender as várias narrativas que combinaram com a idade contemporânea. E aí, meus amigos, nós entendemos que nessa idade que nós vivemos, neste século do conhecimento, em que robôs humanoides, e que drones, e que máquinas inteligentes, artificiais, sistemas cada vez mais virtuais, fantásticos, que possam clonar, fazer uma pessoa falar o que não falou. Tudo isso vem da maldade da ciência humana. Você acha que nós, impregnados de tanta ideologia, de tantas separações, de tantas religiões, somos capazes, neste mundo que vivemos, de inferno virtual, inferno político, de ideologia, de mentiras, de pessoas que não respeitam os outros, de pessoas que fazem assim, de pessoas que falam lá um pouco político, ataca, briga, de pessoas que veem o cenário político brasileiro, coisa horrorosa, e pessoas religiosas maldosas, oportunistas. Eu posso citar o Silas Malafaia,
que infelizmente abandonou Jesus por este mundo, a qual o diabo disse para Jesus: eu vou te dar o mundo. Ele está ganhando o mundo, ele está ganhando muitas pessoas no campo evangélico, mas e a sua alma? E você, meu amado, já parou para pensar nisso? Que as serpentes estão na sua volta e que talvez você já foi uma delas. Oremos ao Senhor. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Sede feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aqueles que nos têm ofendido. E não deixeis cair na tentação. Livrai do mal. O que é a tentação, meu? É tudo isso que eu falei para você. Você fica tentado a querer um cargo, a querer uma vida melhor. Aí você, na empolgação, não, peraí que eu vou tentar resolver o problema do meu bairro. Eu sou crente, mas a Bíblia fala lá, que houve um governador lá no Egito e ele foi senhor governador. Então, se ele foi, eu também posso ser. Só que existe uma diferença. José, ele não foi colocado por homens no Egito. Ele foi colocado com um propósito. O primeiro propósito foi de fazer seus irmãos se arrependerem. E ele os perdoou. Ele não os castigou. Outro fato que José, se eu não me engano, me corrijam, José, e correção eu aceito, que a Bíblia fala certamente que ele teve uma grande importância como um homem do Egito, como segundo posto como faraó. E a importância que ele teve foi que ele foi governador do Egito para proteger o povo que ali passou a viver, porque depois daquela seca muitos judeus foram para o Egito. Então, Jesus, quando Josué, eles foram, José, isso mesmo, José, foi aqui, eu estava olhando aqui no computador, foi governador no Egito, ele prosperou no Egito. Porque existe Josué e José, então só estava certo quando eu falei José. Então, vamos parar para pensar. As pessoas, elas arrumam narrativas para poderem alcançarem objetivos obscuros, escusos. Porque a política, infelizmente, aqui no Brasil, no mundo, ela não é. Imagine, você vai se formar como advogado, você faz um juramento, passa pela prova da OAB, você é um advogado criminalístico. Aí você tem um cliente para você defender. O seu cliente é um assassino. O que você vai fazer? Essa é a sua profissão. Política é mais ou menos por aí. Então as pessoas, elas precisam dos políticos. O grande problema é que quando uma sociedade, certamente como a nossa sociedade, ela vem de narrativas ou de conceitos burocráticos, fascistas, nazistas, aquela mistura, racismo, preconceituosos, autoritárias, assim, aqueles também, que elas saberão escolher os seus governantes. Então Jesus, sabendo disso, porque Jesus foi crucificado por quem? Por aqueles que defendiam família. Prestem bem atenção. Jesus foi crucificado
por aqueles que defendiam valores humanos e família. Jesus era odiado pelos sacerdotes, por todos, devia 2 ou 3, mas a maioria, não é só Caifás não, a maioria não gostavam de Jesus, odiavam. Os escribas, né, não gostavam dele. Por causa de quê? Porque Jesus se assentou com os samaritanos. O povo samaritano era considerado um povo imundo, um povo que não se casava, até porque só se casava quem tinha dinheiro. Era muito caro. Não pense você que todas as pessoas eram casadas, mas não é isso que eu quero falar. E aí vem a hipocrisia humana. A hipocrisia humana nasce aí, quando as pessoas são enganadas por palavras. E quando observo o Silas Malafaia xingando, odiando, falando contra o Alexandre de Moraes, falando contra o Lula. Quando você volta atrás, era só elogio a Lula. De tudo que ele fez, não só pela passeata à igreja, né? Isenção de impostos para a igreja, foi muito elogiado. Vários benefícios e que o pobre não tinha. Eu não vou comparar Jesus nunca a Lula. Longe disso. Porque Jesus não veio para trazer para a terra coisas maravilhosas. Não. Jesus veio para trazer o reino. Porém, podemos entender que quando alguém faz alguma coisa para os mais pobres, essa pessoa geralmente vai ser odiada pelas elites. Então, só que Jesus está fora desse sistema aí. Nós deveríamos ser imitadores de Cristo e não entrar nessa política humana, porque nós também vamos virar hipócritas. Nós também vamos se sentar e comer na mesa dos escribas e dos sacerdotes. Se Jesus dissesse fazer igreja sobre toda a terra, aí eu poderia dizer que podem se assentar com todos eles. Porém, Jesus não disse isso. Ele foi bem enfático. Fazei discípulos sobre toda a terra. Você já parou para pensar que servir a Deus é renúncia? E que pecados são erros que nós cometemos na nossa vida? Que a origem do pecado, em grego, é erro. Não. Entenda bem. Todos nós erramos. A todo momento. Como podemos dizer que o outro é pecador? Estavam querendo atirar a primeira pedra, porque aquela mulher era pecadora. Porém, Jesus disse para você, meu amigo, para mim, quem não tem pecado atira a primeira pedra. E você, que hoje fala contra Alexandre de Moraes, fala contra, porque não é Alexandre de Moraes, contra a justiça, você está falando contra a Polícia Federal, você está falando contra as instituições, você está apedrejando aquilo que nós precisamos como uma sociedade. Aqui, um mundo que é passageiro, precisamos disso. Então não faça da sua vida uma vida de frustrações, porque às vezes a sua emoção está te levando a um engano. Aquelas pessoas que levam um sentimento extremo. Meu nome é irmão Marcelo. E venho aqui apresentar para você que a única forma de você falar com o Eterno é através do Espírito Santo. Mas para você falar, você tem que se enquadrar no Pai Nosso. Você tem que se enquadrar aqui em Gálatas capítulo 5, 19. Você tem que se enquadrar, porque essa é as boas novas. Não fale mal do seu próximo. Não julgue as pessoas. Não aponte a ferida da pessoa. Não faça isso. Sejais sábios. Não cultue. Contenda entre vós.
mas falai do amor de Cristo. A paz de Deus para